Em fevereiro de 1945, cerca de 1.000 soldados japoneses, encurralados na ilha Ramree, na Birmânia, escolheram o inferno do manguezal, em vez de se render aos britânicos. O que aconteceu depois virou uma das lendas mais chocantes da Segunda Guerra Mundial. Um banquete noturno de crocodilos gigantes, gritos interrompidos na escuridão, centenas de homens devorados vivos. Em 1945, quando o Império Japonês já estava derrotado em quase todos os mapas estratégicos, cerca de 1.000 homens caminharam voluntariamente para dentro de um lugar onde a própria natureza funcionava como predador. Eles não sabiam exatamente o que os esperava, mas sabiam o suficiente para entender que estavam entrando em algo que dificilmente permitiria retorno. A decisão não nasceu do desespero imediato. Nasceu da doutrina. Uma ideia repetida por anos até se tornar reflexo. Render-se era pior do que morrer. Captura significava desonra. Sobrevivência, se viesse pela submissão, era considerada traição. E foi essa lógica que empurrou aqueles homens para o pântano. Ramree ficava na costa da Birmânia, atual Myanmar. No mapa parecia apenas mais uma ilha insignificante. Na prática, era um emaranhado de manguezais, lama profunda, canais de água salobra e raízes que transformavam o chão em algo vivo, instável. Durante o dia, já era um ambiente hostil. À noite se tornava um labirinto onde visão, orientação e coordenação simplesmente deixavam de existir. Os britânicos sabiam disso, os japoneses também. A diferença é que os britânicos podiam escolher não entrar ali. No início de 1945, as forças aliadas avançavam com superioridade absoluta naquela região. O Japão não tinha mais domínio aéreo, não tinha suprimentos regulares e dependia de posições isoladas para atrasar o avanço inimigo. Ramree era uma dessas posições, pequena, difícil de defender e ainda assim mantida por insistência estratégica e simbólica. Quando o cerco se fechou, ficou claro que não havia saída convencional. O mar estava bloqueado. As rotas terrestres eram vigiadas. A artilharia britânica pressionava dia após dia. A guarnição japonesa estava cercada, enfraquecida, doente e faminta. Foi então que surgiu a alternativa que nunca deveria ter sido considerada uma alternativa. Atravessar o pântano central da ilha durante a noite. Caminhar por quilômetros em terreno desconhecido, alagado, infestado por animais e doenças tropicais, sem apoio, sem luz, sem silêncio real. Era isso ou a rendição? Os oficiais japoneses sabiam dos crocodilos. Todos sabiam. Crocodilos de água salgada não eram lendas locais. Eram predadores conhecidos, temidos, observados havia décadas naquela região. Animais grandes, territoriais, agressivos e silenciosos. Ainda assim, a escolha foi feita. Na noite da retirada, os homens começaram a se mover em grupos desorganizados. Não havia formação militar possível naquele terreno. Cada passo exigia força para arrancar a perna da lama. A água chegava à cintura em alguns pontos, ao peito em outros. Raízes submersas faziam homens tropeçarem e caírem, muitas vezes sem conseguir se levantar. O ar era pesado, quente. O silêncio nunca era completo. Havia insetos por toda parte. Mosquitos entravam nos olhos, na boca, nos ouvidos. O cheiro era de vegetação apodrecida e água parada. Cada respiração parecia exigir esforço consciente. Nos primeiros minutos, nada aconteceu. E isso foi o pior sinal possível. Porque crocodilos não atacam imediatamente. Eles observam, sentem vibrações. Esperam que a presa esteja cansada, desorientada, vulnerável. O pântano estava cheio de vibração. Centenas de corpos se movendo, afundando, tropeçando. Para um predador, aquilo era um banquete anunciado. O primeiro ataque não foi visto, apenas ouvido. Um barulho seco na água. Um grito curto interrompido antes de ganhar forma. Um homem que estava ali e no segundo seguinte não estava mais. Os que estavam ao redor não entenderam o que havia acontecido. Alguns pensaram que ele havia afundado. Outros imaginaram que tinha sido puxado pela lama. Até que aconteceu de novo, mais perto, mais rápido. Um soldado sentiu algo bater contra a perna. Antes que pudesse reagir, perdeu o equilíbrio.
A água fechou sobre seu corpo. O rifle desapareceu. Houve um movimento violento, giratório. Depois, nada. O pânico começou ali. Quando o medo se espalha em um ambiente desses, ele não grita. Ele desorganiza. Homens começam a se mover sem direção. Alguns correm, outros congelam. Tiros são disparados sem alvo. O barulho ecoa pela água e pelas raízes, atraindo exatamente aquilo que deveria ser evitado. A noite avançava, e com ela, o massacre. Se você está ouvindo isso agora, comenta depois se você acredita que o medo coletivo pode ser mais mortal do que qualquer arma. Porque naquela noite, foi exatamente isso que decidiu tudo. Os crocodilos começaram a atacar em sequência. Não em grupo, não em enxame, mas em precisão. Um por vez, um corpo por vez. Alguns eram puxados para baixo sem deixar vestígios. Outros eram mordidos, soltos, mordidos de novo. O sangue se misturava à água escura. O cheiro se espalhava. Alguns soldados tentaram subir em árvores de mangue. Escorregaram. Outros se agarraram uns aos outros, acreditando que juntos estariam mais seguros. Em vários casos, isso apenas facilitou o ataque, criando alvos maiores e mais lentos. A lama sugava corpos feridos. Homens gritavam por ajuda que ninguém podia oferecer. Cada tentativa de socorro colocava mais alguém em risco. Em pouco tempo, não havia mais disciplina, nem hierarquia, nem ordens. Apenas sobrevivência individual, desesperada e caótica. A travessia, que deveria durar algumas horas, se transformou em uma noite inteira de terror contínuo, e o pântano não mostrava sinais de acabar. Quando o céu começou a clarear, poucos ainda estavam se movendo. Alguns tinham conseguido alcançar áreas ligeiramente mais firmes, outros estavam presos, imóveis, esperando algo que não viria. Com a luz do amanhecer, o silêncio voltou. Um silêncio pesado, interrompido apenas pelo movimento da água e pelo som distante de aves. O pântano estava cheio de restos, e aquilo que havia começado como uma retirada militar havia se transformado em algo que nem mesmo a guerra conseguiu explicar direito. Com a chegada do amanhecer, a ideia de que o pior havia passado foi a última ilusão daqueles homens. A luz não trouxe alívio, trouxe consciência. Trouxe visão clara do que restava e do que não restava mais. Corpos presos às raízes dos manguezais balançavam lentamente com a maré. Alguns estavam parcialmente submersos, outros expostos, imóveis, inchados pela água salobra. Equipamentos militares boiavam sem dono, capacetes, mochilas, cantis abertos. Não havia ordem naquela cena, apenas consequências. Os poucos sobreviventes que conseguiram alcançar trechos mais elevados estavam exaustos além do limite. Muitos tinham ferimentos abertos, mordidas profundas, cortes causados por raízes afiadas e quedas violentas. A água contaminada fazia o resto do trabalho. Cada passo dado durante a noite havia exposto aqueles corpos a bactérias, parasitas e infecções tropicais que não precisavam de dias para agir. Algumas precisavam apenas de horas. A fome e a sede já eram companheiras constantes antes da travessia. Agora, tornaram-se sentenças. Sem suprimentos, sem rotas claras, sem comando central, aqueles homens estavam espalhados por um ambiente que não oferecia abrigo real. O pântano não protegia, apenas atrasava a morte. Alguns grupos tentaram continuar a travessia durante o dia, acreditando que a luz diminuiria o risco de novos ataques. Foi um erro. Crocodilos não dependem da escuridão, dependem de oportunidade. E a água rasa, aquecida pelo sol, tornava-se ainda mais perigosa. Houve novos ataques, menos frequentes, mas igualmente letais. Soldados que se moviam lentamente eram observados por olhos quase invisíveis na superfície da água. Um movimento brusco, um escorregão, um grito, e o ataque vinha de baixo, rápido demais para qualquer reação. Outros simplesmente desistiram. Sentaram-se em pequenas elevações de lama endurecida, encostaram as costas em troncos caídos e ficaram ali. Alguns até guardaram as armas, como se o gesto tivesse algum significado naquele ponto. Não havia mais combate possível, nem contra o inimigo humano, nem contra o ambiente.
Enquanto isso, do lado de fora do pântano, os britânicos observavam à distância. Eles ouviam os sons durante a noite. Gritos isolados, tiros perdidos, barulhos estranhos vindos da água. Sabiam exatamente o que estava acontecendo e não intervieram. Não por crueldade direta, mas porque não havia como intervir sem entrar no mesmo inferno. O terreno era impraticável. A travessia exigiria sacrificar seus próprios homens. A natureza havia feito o cerco final. Dias depois, pequenas patrulhas britânicas começaram a avançar com cautela. O que encontraram não parecia uma posição militar abandonada. Parecia um local de desastre natural. O cheiro era o primeiro aviso. Forte e adocicado, impossível de ignorar. Pouquíssimos japoneses foram capturados com vida. Menos de 2 dezenas conseguiram sair do pântano em condições minimamente humanas. Alguns estavam delirando. Outros mal conseguiam falar. Muitos morreriam pouco tempo depois, não por ferimentos visíveis, mas por infecções e falência geral do organismo. O número exato de mortos nunca foi oficialmente estabelecido. Estimativas variam, mas a maioria concorda em algo próximo de 1.000 homens. Quase toda a guarnição, não em combate direto, não sob bombardeio, mas consumidos por uma decisão tomada longe dali, baseada em ideologia, honra e recusa absoluta à rendição. Se você está acompanhando até aqui, vale a pena deixar o like agora. Não como um gesto automático, mas como forma de dizer que esse tipo de história precisa continuar sendo contada, mesmo quando é desconfortável. Por muito tempo, o episódio de Ram Ree foi tratado com desconfiança. Histórias exageradas, relatos inflados, impossível, diziam alguns. Mas registros militares britânicos, depoimentos de sobreviventes e estudos posteriores confirmaram o essencial. Houve sim um massacre causado por crocodilos em escala inédita. Não porque os animais se tornaram algo diferente do que sempre foram, mas porque o ser humano decidiu atravessar o território deles nas piores condições possíveis. A guerra costuma ser explicada por mapas, setas e datas. Mas Ram Ree expõe outra camada. A guerra também é feita de escolhas irracionais, orgulho institucionalizado e medo de desonra maior do que o medo da morte. A doutrina japonesa da época não permitia recuo honroso, não permitia rendição, não permitia adaptação. E quando essa rigidez encontrou um ambiente que não negocia, o resultado foi absoluto. Não houve heroísmo naquela noite, apenas sobrevivência falha. O pântano voltou ao seu estado normal semanas depois. A vegetação engoliu restos. A água levou o que ainda flutuava. Os crocodilos retornaram aos seus padrões naturais. Para a ilha, foi apenas mais um ciclo. Para a história, foi um lembrete brutal. Às vezes, a decisão mais mortal não vem do inimigo. Vem da própria mente que se recusa a aceitar a realidade. Com o passar dos dias, Ram Ree deixou de ser apenas um ponto estratégico perdido no mapa da guerra e se tornou um silêncio incômodo. Não havia mais tiros. Não havia movimentação organizada. Apenas a presença pesada de algo que já tinha acontecido e não podia ser desfeito. Os britânicos avançaram lentamente, metro por metro, sempre atentos ao terreno. O pântano ainda era perigoso. Crocodilos continuavam ali. Doenças também. Mas agora havia algo diferente. A certeza de que não existia mais resistência organizada. O inimigo não estava se preparando para atacar. Ele já havia sido quebrado. O que os soldados encontraram não parecia um campo de batalha tradicional. Não havia trincheiras recentes, nem posições defensivas improvisadas. Havia vestígios de fuga, trilhas interrompidas, armas abandonadas sem sinais de luta ao redor. Como se tivessem sido largadas no meio de uma decisão tomada tarde demais. Em alguns pontos, restos humanos estavam espalhados de forma irregular, não alinhados, não agrupados. Alguns corpos apresentavam marcas claras de ataque animal. Outros não tinham ferimentos evidentes. Esses haviam morrido de exaustão, infecção, desidratação ou choque. O pântano não precisava matar de forma violenta. Ele apenas esperava. Relatórios britânicos descrevem a cena com frieza quase clínica, não por insensibilidade, mas por necessidade. Aquilo precisava ser documentado.
O que aconteceu ali não podia ser classificado como uma vitória convencional. Era algo que escapava às categorias normais da guerra. E foi exatamente por isso que, durante anos, o episódio de Ramree foi tratado como uma nota de rodapé. Algo estranho demais, difícil demais de explicar ao público. Não se encaixava na narrativa clássica de batalhas vencidas por estratégia, coragem ou superioridade militar. Do lado japonês, o silêncio foi ainda maior. Não houve homenagens públicas, não houve detalhamento oficial, não houve interesse em explorar o que aconteceu. Admitir Ramree significava admitir que a doutrina de nunca se render havia levado homens a uma morte inútil, sem impacto real no curso da guerra. E esse é um ponto essencial. A travessia pelo pântano não atrasou os britânicos, não causou baixas significativas ao inimigo, não mudou o destino da campanha na Birmânia. Foi um sacrifício sem retorno estratégico. Alguns sobreviventes japoneses relataram anos depois que muitos soldados sabiam que não sobreviveriam. Mesmo assim, seguiram. Não por esperança, mas por condicionamento. A ideia de rendição era vista como pior do que qualquer morte possível, até mesmo uma morte devorada no escuro. Aqui vale uma pausa para reflexão. Comenta aí. Você acha que a recusa absoluta à rendição foi coragem extrema ou apenas uma forma diferente de abandono dos próprios soldados? Essa pergunta não tem resposta simples, e talvez nunca tenha. Do ponto de vista histórico, Ramree também expõe algo raramente discutido. A guerra não é apenas uma disputa entre exércitos, mas uma colisão entre seres humanos e ambientes que não se importam com ideologias. O manguezal não reconhecia bandeiras, não distinguia aliados de inimigos, apenas reagia à invasão. O ataque dos crocodilos não foi coordenado, planejado ou malicioso. Foi um comportamento natural amplificado por circunstâncias extremas. Centenas de homens entrando em água rasa à noite, feridos, barulhentos, exalando sangue e movimento. Para um predador de emboscada, era uma concentração anormal de estímulos. Isso é importante, porque desmonta a ideia de um evento sobrenatural ou exagerado. Não foi um ataque inexplicável. Foi uma tragédia perfeitamente explicável quando se entende o ambiente. Mesmo assim, o impacto psicológico foi devastador. Para os poucos que escaparam, o trauma não vinha apenas do medo, vinha da memória sonora. Gritos interrompidos, barulhos de água se agitando, o silêncio logo depois. Relatos posteriores indicam que alguns sobreviventes jamais conseguiram dormir no escuro novamente. Outros não suportavam água parada. Alguns sequer conseguiam explicar o que viveram sem entrar em colapso emocional. Não havia glória em sobreviver àquilo, apenas o peso de ter sobrevivido quando tantos não conseguiram. Com o fim da guerra, Ramree praticamente desapareceu das discussões populares. Historiadores militares focaram em batalhas decisivas, números de tanques, movimentos de tropas. A ilha ficou relegada a estudos especializados, livros menos conhecidos e registros fragmentados. Mas talvez Ramree seja justamente o tipo de história que precisa ser lembrada. Não porque é chocante, mas porque revela o limite final de certas ideias. Quando a ideologia é levada além da lógica, além da adaptação, além do instinto de preservação, o resultado não é heroísmo, é aniquilação. E o mais perturbador, não foi o inimigo que impôs essa escolha. Com o passar do tempo, Ramree deixou de ser apenas um episódio isolado da campanha da Birmânia e começou a incomodar historiadores por outro motivo. Ela expunha uma falha estrutural, não apenas militar, mas cultural. A tragédia não aconteceu porque os britânicos eram superiores em número ou armamento naquele ponto específico. Ela aconteceu porque o comando japonês colocou seus próprios homens em uma situação onde todas as opções levavam à morte. Quando os relatórios completos começaram a circular após a guerra, ficou claro que havia alternativas. A rendição era uma delas. A tentativa de ruptura por outro terreno, ainda que arriscada, era outra. O pântano, porém, foi escolhido por ser visto como a única opção que mantinha intacta a ideia de honra, não a sobrevivência. A honra. Esse detalhe muda completamente a leitura do episódio.
Não foi um erro de cálculo isolado. Foi a consequência direta de uma doutrina que valorizava a obediência absoluta e a morte digna acima da vida. Em Hamri, essa doutrina encontrou o pior cenário possível. Os britânicos, por sua vez, jamais celebraram aquilo como vitória. Muitos soldados relataram desconforto, até repulsa, ao entender o que havia ocorrido no pântano. Não havia satisfação, não havia senso de conquista, apenas um entendimento frio de que haviam vencido sem realmente lutar. Alguns oficiais britânicos chegaram a relatar que Hamri foi uma das poucas situações em que a guerra pareceu sair completamente do controle humano. Não houve ordens que pudessem evitar o que aconteceu. Uma vez que os japoneses entraram no manguezal, o destino deixou de estar nas mãos de qualquer comandante. O curioso é que, por décadas, a história foi questionada. Alguns historiadores sugeriram exagero nos números. Outros minimizaram os relatos de ataques em massa. Mas mesmo as revisões mais conservadoras concordam em um ponto essencial. Centenas de homens morreram ali, e uma parcela significativa dessas mortes envolveu predadores naturais. Mesmo que os números exatos variem, o evento permanece único. Nunca antes, nem depois, houve um episódio documentado em que um exército inteiro foi praticamente destruído pela combinação de ambiente hostil e animais selvagens durante uma retirada. E isso levanta uma questão incômoda. Quantas decisões de guerra são tomadas sem levar em conta o fator humano real? Não o humano idealizado, treinado para obedecer, mas o humano frágil, cansado, faminto, aterrorizado. Hamri mostra que existe um limite físico e psicológico que nenhum discurso consegue ultrapassar. Quando esse limite é ignorado, a guerra deixa de ser estratégia e se transforma em massacre silencioso. É por isso que essa história raramente aparece em livros escolares. Ela não ensina táticas, não exalta heróis, não cria mitos convenientes. Ela apenas expõe o custo bruto de decisões tomadas longe do campo por homens que nunca pisaram naquele pântano à noite. Se você chegou até aqui, vale uma pausa rápida. Se inscrever no canal ajuda esse tipo de história, desconfortável, real e pouco contada, a continuar sendo contada. Não é sobre números, é sobre memória. Com o avanço aliado, a ilha de Hamri foi finalmente considerada segura, mas o pântano permaneceu intocado. Ninguém tentou limpar a área, ninguém quis investigar a fundo. Era mais fácil deixar que a natureza escondesse os vestígios do que encarar o que realmente havia acontecido. Os crocodilos continuaram ali, as marés continuaram subindo e descendo. O manguezal seguiu vivendo, indiferente às histórias humanas enterradas sob a lama. Para os poucos sobreviventes japoneses, o retorno ao lar foi marcado pelo silêncio. Muitos nunca falaram sobre Hamri. Outros contaram versões fragmentadas, interrompidas por pausas longas demais. Não havia como transformar aquela experiência em narrativa aceitável. Não havia sentido em tentar. Hamri não foi uma batalha perdida. Foi uma decisão perdida. E talvez seja exatamente isso que a torna tão perturbadora. Quando a guerra terminou, Hamri não apareceu nos grandes discursos de vitória. Não houve medalhas associadas àquela noite. Nenhum general citou o episódio como exemplo de genialidade estratégica. A ilha simplesmente ficou para trás, engolida pelo avanço aliado rumo ao Japão. Oficialmente, era apenas mais um ponto no mapa da campanha da Birmânia. Na prática, era um lugar que ninguém queria revisitar. Os arquivos militares britânicos trataram o episódio com linguagem fria. Perdas inimigas severas durante tentativa de evasão pelo manguezal. Nenhuma linha descrevia gritos. Nenhuma linha falava do pânico. Nenhuma linha explicava o que realmente acontece quando centenas de homens entram ao mesmo tempo em um ecossistema dominado por predadores que não conhecem medo, ideologia ou rendição. A maior parte do que sabemos veio de relatos pessoais, diários e entrevistas concedidas anos depois, quase sempre com relutância. Soldados que presenciaram aquela noite carregaram a memória como um peso. Alguns afirmaram que Hamri foi pior do que qualquer combate direto que já haviam enfrentado, porque ali não havia troca de tiros, não havia reação possível, apenas espera. Do lado japonês,
O silêncio foi ainda mais profundo. A cultura militar do pós-guerra não tinha espaço para uma história como aquela. Não era uma derrota heróica. Não era um sacrifício glorioso. Era um colapso absoluto da lógica militar, causado por uma combinação de teimosia, doutrina rígida e desprezo pela realidade física do terreno. Ramree expõe algo que muitas narrativas de guerra tentam esconder. A natureza não pode ser controlada, negociada ou intimidada. Tanques, frotas, exércitos inteiros perdem significado quando colocados no ambiente errado. E quando isso acontece, a guerra deixa de ser uma disputa entre homens e se torna uma sentença. Há um desconforto particular nessa história porque ela não oferece vilões claros nem heróis redentores. Os britânicos não planejaram o massacre. Os japoneses não foram mortos em combate. O que aconteceu foi o resultado direto de decisões tomadas longe da lama, longe dos mosquitos, longe da escuridão que cobre um manguezal à noite. Se existe uma lição em Ramree, ela não é militar, é humana. Quando a ideologia se sobrepõe à sobrevivência, quando a obediência cega substitui o julgamento, o resultado não é coragem, é aniquilação. Talvez por isso essa história continue incomodando. Ela não permite romantização, não permite trilha sonora épica, não permite frases de efeito. Ela apenas permanece ali como o manguezal, silenciosa, hostil e indiferente às justificativas que o tempo tenta criar. Se essa história te fez pensar, deixa um comentário dizendo se você acha que decisões assim são inevitáveis em guerras ou se foram erros que poderiam ter sido evitados. Esse tipo de debate mantém essas histórias vivas, não como entretenimento, mas como alerta. No fim, Ramree não foi lembrada pelos mapas ou pelos livros didáticos. Foi lembrada pelos poucos que atravessaram aquela noite e entenderam que ali a guerra mostrou seu rosto mais cru. Sem estratégia, sem honra, sem glória, a ilha voltou ao silêncio. Os manguezais continuam lá. E a história do jantar dos monstros permanece como um lembrete incômodo de até onde a guerra pode ir quando ninguém decide parar. Se você quiser apoiar conteúdos assim, um like ajuda mais do que parece. Não para agradar algoritmos, mas para garantir que histórias que não confortam também tenham espaço para existir.